sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Isso está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Um texto que é muito conhecido, um texto que muitos de nós sabemos de cor, que nós devemos sim sempre nos lembrar dele, porque ele trata de um tema que é muito recorrente nas nossas vidas, né? Esse texto, ele trata de ansiedade, né? Preocupação demasiada, uma ansiedade que é negativa, né? Que causa em nós algumas alterações, até mesmo físicas, mas prejudica especialmente muito nossa saúde espiritual, essa ansiedade, né? E nós precisamos sempre cuidar. Sempre que coisas acontecem na nossa vida, grandes mudanças, sempre que nós estamos à beira de algumas coisas novas que nós vamos experimentar, é muito comum que nós experimentamos ansiedade com tudo isso. Que a gente comece a pensar sobre tudo que pode acontecer, que a gente comece a se preocupar demasiadamente com todos os detalhes do que nos aguarda no futuro, né? Isso pode causar em nós uma certa apreensão, uma preocupação, falta de sono, dores de cabeça, muita coisa muito ruim, e pode até mesmo nos afastar de Deus, nos atrapalhar em nossos devocionais, em nossa vida de oração, em nossa confiança em Deus, né? Por isso que a ansiedade é uma coisa que nunca é demais nós olharmos. Nós sempre temos que olhar para a nossa vida, verificar, será que nós estamos ansiosos demais, né? Porque existe uma ansiedade que é benéfica, digamos assim. Existe uma ansiedade que ela nos ajuda, né? Ela nos deixa mais atentos, ela nos ajuda a sermos mais produtivos, né? Ela nos ajuda a cuidar das pessoas que estão à nossa volta, nos preocupando com elas, né? Mas existe também uma linha muito tênue para uma ansiedade que é ruim, uma preocupação que é demasiada, que nos entristece, que nos faz ficarmos isolados, né? Uma ansiedade que atrapalha a nossa vida. Por isso, nós precisamos cuidar das nossas ansiedades. Mas a pergunta que surge então é: como lidar com a ansiedade? Como que eu posso lidar com as minhas ansiedades, né? Para isso que eu gosto de olhar para esse texto de 1 Pedro 5,7. Esse texto, ele vai falar, eu gosto de olhar para esse texto e encontrar duas coisas principais que nos ajudam a lidar com as ansiedades que nós experimentamos no dia a dia, né? Existem duas formas, né? Na verdade, duas coisas, não formas separadas, é preciso fazer as duas, mas são duas etapas para que a gente consiga lidar com as ansiedades. Em primeiro lugar, como lidar com a ansiedade? Em primeiro lugar, é preciso de compreensão. Se nós queremos lidar com as nossas ansiedades, nós precisamos ter compreensão sobre essas ansiedades, né? É preciso reconhecer que temos ansiedades, é preciso reconhecer que nós temos preocupações que estão fora do normal, né? E aí é preciso também reconhecer, aceitar isso, mas também compreender por que eu estou, né? Em torno de que eu estou tão ansioso assim. Sobre o que na minha vida eu estou tendo tanta ansiedade, tanta preocupação assim, né? Isso tudo é muito importante para que a gente consiga lidar com a ansiedade. Nós precisamos saber de onde que ela está vindo, o que está me deixando tão preocupado assim, né? Por que eu estou pensando tão à frente assim. Para isso nós precisamos ter compreensão sobre as ansiedades. Nós vemos isso no texto quando ele fala: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, né? As ansiedades que pertencem a você, né? As suas ansiedades. Para isso, para que a gente possa lançar sobre Deus as nossas ansiedades, nós precisamos saber quais são as nossas ansiedades, né? Em torno do que elas estão. A minha ansiedade é uma preocupação relacionada a quê? Relacionado a algo que vai acontecer? Relacionado a uma coisa que eu estou sentindo que está acontecendo já? Relacionado a um familiar? Relacionado ao que de fato, né? Isso é muito importante porque muitas vezes nós ficamos ansiosos e preocupados com coisas que estão fora da realidade, com coisas que não estão dentro da possibilidade de acontecer, né? Às vezes nós, principalmente pessoas que são mais ansiosas, pensam no meio das situações, elas começam a pensar possíveis cenários de coisas que nem sequer ainda aconteceram, né? Começa a pensar nas muitas possibilidades, né? Isso não é bom. Isso ajuda a gente a ficar cada vez mais ansioso. E a gente fica ansioso em torno de uma ficção, de algo que ainda não é real, algo que ainda não existe, né? Por isso que é preciso ter compreensão. É
preciso parar e pensar sobre o que de fato. É sobre coisas que ainda nem aconteceram e podem nem acontecer? Então eu não preciso ocupar meu pensamento com essas coisas, né? É preciso compreender, é sobre uma questão que está acontecendo, é sobre uma coisa que eu sei que vai acontecer daqui a pouco. E aí a gente consegue cercar isso. A gente consegue cercar a nossa preocupação, né? Então, em primeiro lugar, para lidar com as nossas ansiedades, nós precisamos de compreensão sobre elas, né? E em segundo lugar, para nós lidarmos com as ansiedades, nós precisamos de confiança. Nós precisamos exercer confiança se nós queremos lidar com as ansiedades, né? Isso nós vemos no todo desse verso aqui. Esse verso fala: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. O que fundamenta o lançar sobre Deus as nossas preocupações é uma certeza. A certeza de que Deus cuida de nós. A certeza de que Deus ele se preocupa e ele cuida das nossas vidas, né? Essa certeza, ela gera confiança. Essa certeza, ela é como se fosse uma âncora. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às incertezas, nós sabemos que Deus está cuidando. Por isso podemos confiar essas ansiedades para Ele, né? Muitas vezes, em meio aos momentos de mais ansiedade na nossa vida, nós vemos muitas mudanças e parece que toda a nossa vida se torna muito incerta. Nós não sabemos, nós lidamos na realidade com a realidade que não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, né? Só que quando nós temos essa certeza de que Deus cuida de nós, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer amanhã, mesmo que a gente não tenha controle sobre todas as questões, todos os detalhes da vida, né? Quando nós temos a certeza de que Deus cuida de nós, isso nos ajuda a lidar com a ansiedade, porque isso nos dá confiança, né? Num momento onde a nossa confiança é abalada, num momento onde a nossa vida experimenta uma grande mudança, uma grande incerteza, olhar para Deus e saber e ter a certeza de que Deus continua cuidando de nós, isso nos ajuda a exercer a confiança que combate a ansiedade, né? Então nós precisamos nunca nos esquecer desse verso, nunca nos esquecer daquilo que Deus nos ensina aqui nesse texto, né? Que nós devemos lançar nossas ansiedades no Senhor. Todas as nossas preocupações, todos os nossos medos do que pode acontecer, colocar isso nas mãos de Deus. Porque nós temos uma certeza, nós podemos confiar nisso. Nós podemos depender disso. Nós podemos nos debruçar nisso. A certeza de que Deus cuida de nós. A certeza de que não importa o que aconteça, o nosso Deus continua cuidando de todos nós. Isso nos ajuda a lidar com as ansiedades. Isso nos ajuda a lidar com as preocupações, com os medos, né, que nós temos. Nos ajuda a lidar com esse mecanismo de pensar demais em todos os detalhes, pensar em tudo que pode acontecer, né? Quando nós, de fato, colocamos essas ansiedades, compreendemos quais elas são, então colocamos elas diante de Deus, porque Deus está cuidando de nós. Dessa forma, nós conseguimos lidar com as nossas ansiedades de uma maneira melhor, muito mais eficaz, né? Que nós possamos então fazer isso. Lance sobre Deus as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra. Agradecemos, ó Pai, porque mesmo diante de mudanças, mesmo diante das incertezas que estão na nossa vida, no nosso cotidiano, ó Pai, nós podemos olhar para a Tua Palavra e podemos aprender a verdade, aprender as certezas que o Senhor nos dá, ó Pai. Podemos olhar para a Tua Palavra e tê-la como âncora para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude dessa forma, Deus. O Senhor sabe das nossas ansiedades, das nossas preocupações, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a lidar com elas da forma correta. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, a ter a certeza que vem do Senhor, de que o Senhor está cuidando de todos nós, de que o Senhor continua sendo fiel, que o Senhor não falha, de que o Senhor tem cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a confiarmos no Senhor, principalmente nos momentos de mais ansiedade e de mais preocupação que nós temos, ó Pai. Que o Senhor nos dê essa força, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Bom, esse foi o nosso Tempo com Deus de hoje. Aproveite os últimos minutos desse vídeo para deixar seu like, se inscrever no canal, também acompanhar outras séries, outros materiais que já estão aqui produzidos. Certamente pode abençoar muito a sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo restante de semana.